Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre a teoria da Gestalt, né? Gestalt é uma palavra alemã que é traduzida aqui pra gente como boa forma. Mais ou menos isso. Essa tradução é uma coisa meio complicada. Tem palavras que são meio complicadas para traduzirmos para outra língua. Mas quer dizer isso, ou seja, primeiro que essa é uma teoria da percepção, certo? Ela vai dizer que nós aprendemos de acordo com a nossa percepção e a nossa percepção está ligada às nossas experiências anteriores, certo? A forma como percebemos. E então essa teoria ela vai buscar como nós vamos relacionar as partes, né? As partes para Gestalt, o todo é mais do que a soma das partes. A questão de uma sala de aula, você entra numa sala de aula, mesmo sendo parecida com a sua, né? Você vai dizer, essa sala não é a minha sala. Por quê? As relações entre as partes da minha sala são diferentes daquela ali. Às vezes a gente nem tem consciência, mas ficou impregnada na nossa percepção. Pode ser uma sombra que aquela sala tem, que a outra não tem, a questão da luminosidade. Pode ser um ventilador que aquela tem, outra não tem, um cartaz, qualquer coisa que na minha cabeça, né, na minha percepção, eu não compreendo como a minha sala. Eu entendo que já é uma outra sala e eu vou buscar então a minha. Então, gente, a Gestalt ela estuda justamente essa questão de como percebemos a relação entre as partes, tá? Ela resulta da interação sujeito-objeto. Tem uma experiência muito interessante que esse pessoal fez com um macaco, um chimpanzé. Então, eles disseram o seguinte, que colocaram um chimpanzé numa jaula com uma banana, um caixote e uma vara. Enquanto a vara não estava na visão do chimpanzé, ele subia no caixote e tentava alcançar a banana e não conseguia. Aí eles colocaram a vara no campo perceptivo do macaco, do chimpanzé. E ele foi até que ele percebeu, pegou a vara, subiu na caixa e cutucou a banana. Daí ele pegou a banana. Só assim ele conseguiu alcançar. Então vejam que ele conseguiu fazer o fechamento entre as partes para alcançar o objetivo que ele queria, que era pegar a banana, certo, gente? Então a Gestalt ela resulta, essa teoria resulta da percepção. Então, sujeito e os objetos que estão postos ali para que se feche essa compreensão, se faça essa Gestalt da situação de aprendizagem, tá? Então, essa teoria, como eu falei, é uma teoria que vê a questão de como o indivíduo aprende, ele aprende como ele percebe. Então, é uma teoria da percepção. Tem alguns conceitos aqui, né, que a gente levanta. São eles: a Gestalt, o Insight, o isomorfismo e figura e fundo. Então, Gestalt é aquilo que que eu já falei aqui, quer dizer, é o fechamento, né? Define a prioridade do todo sobre as partes. Então, as partes, elas são, apesar de elas fazerem parte do todo, né? Quando nós percebemos o todo, né? E não as partes. As partes isoladas, elas não me possibilitam fazer uma Gestalt. Então, eu preciso realmente que essas partes, né? Que esse todo, né? Para mim, seja fechado para que eu consiga dar uma boa forma na minha percepção. Então, a questão da sala, né? Enquanto a minha percepção da sala, ela é mais do que cadeira, cartaz, luz, ventilador, sujeitos, ela é mais do que isso. Ela é o todo, é como eu vejo o todo. Essa Gestalt é que vai me dizer o que é que eu estou percebendo. Tem a questão do acidente. 3 pessoas podem ver o mesmo acidente e cada uma dá uma versão diferente, né, de como percebeu o acidente. Porque, como eu coloquei, a experiência anterior, né, as situações que eu passei anteriormente, né, vão me ajudar a fazer uma Gestalt, né, dar uma boa forma àquilo que eu vi. Então, por isso que podemos ter visões diferentes do meu acidente. Um texto, podemos 3 pessoas ler o mesmo texto e vamos destacar elementos diferentes que até a outra nem percebeu, né? Porque depende da minha experiência anterior, né? A minha leitura, a minha compreensão de mundo, para que eu levante esse ou aquele ponto. Aí, o insight é aquele,
é assim, meu Deus, estava tudo aí, eu não conseguia entender, perceber, fazer uma boa forma, né, naqueles elementos. Né? Então, é aquela coisa que você vai tentando, tentando, até que um momento você consiga fazer essa boa forma. O isomorfismo, então, é essa relação entre a situação de aprendizagem e a correlação mental que eu tenho. Eu dou um exemplo bom nisso aí, que é a criança que eu não começo a alfabetizar. É improdutivo você alfabetizar uma criança com palavras que ela não tem uma representação mental. Pelo menos aquele aprendizado inicial, certo? Porque é importante que ela faça, né? Ah, então é assim que se escreve vaca. Então ela conhece vaca, então ela vai, né, relacionar a palavra, né, o desenho que nós colocamos para vaca e aquilo que ela já conhece anteriormente. É prazeroso fazer essa correlação. Com o passar do tempo, as experiências que essa criança vai adquirindo, então ela já é capaz de fazer essa relação sem necessariamente conhecer ou vivenciar aquele objeto no seu dia a dia. A outra, então, é figura e fundo, né? Então, a figura e o fundo é o quê? Aquilo que eu destaco numa peça, por exemplo. Né? Então, eu vou para uma peça, então eu, Graça, destaco os atores, né? Música, vestuário, cenário ficam como fundo, né? Aquela coisa como eu coloco no texto, vazia. O que está mais sólido para mim são os atores interpretando. Agora, uma pessoa que estuda música, de repente, a figura para ele não vai ser os atores em si, mas a música. Né? As músicas que estão sendo colocadas, alguém que goste de cenário, trabalhe com essa parte, né? Ele vai olhar, a figura dele vai ser o que? O cenário. Então, mesmo que eu destaque os atores, o cenário, o fundo, ele faz parte da minha gestalt. Para que eu entenda a peça, a música é importante, o vestuário é importante, o cenário é importante, né? Mas eu destaquei os atores, mas não quer dizer que essas outras coisas não sejam importantes para que eu faça uma gestalt do texto, do que o autor quis colocar naquela peça, tá, gente? Muito bem. E agora as leis, né? Então as leis são 5 leis mais a lei da pregnância, né? Então essa lei da pregnância é com aquele todo, né, aquelas partes me chamaram a atenção, né, a ponto de eu fazer uma aprendizagem sobre aquilo ali. Né? Na época que eu era mais jovem, né, existia uma coisa de pegar um tecido e manchar, fazer uns nós e aquele tecido ele era colocado numa tinta, então aquela tinta impregnava no tecido, né? Então aquilo ali grudava no tecido, se misturava com o tecido, né? Então impregnava. Então aqui no caso é a lei da pregnância, quer dizer, como é que aquele todo, né? Aqui eu coloco até uma situação, é um princípio orientador. A lei da pregnância é o que orienta, é que me ajuda a entender as demais leis, a fechar as demais leis, né? A fazer essa gestalt, né? Nas outras leis. E essa lei, vocês, no momento de aprendizagem, naquilo que a princípio está meio desconecto, né? Por exemplo, o texto de psicologia, né? Então, como é que eu vou organizando, né, esses elementos de forma que eu venha a compreendê-los? Então, a lei da pregnância é esse pregnar, esse organizar, eleger alguns elementos, né, destacar alguns elementos que me auxiliam a compreender o todo. Então, por exemplo, a primeira lei, a segunda lei no caso, é a lei da similaridade ou igualdade. Então, aqueles elementos mais parecidos, eu vou tender a agrupá-los, né? E vai me ajudar a compreender o todo, a similaridade, os elementos parecidos. Tem algumas figurinhas no texto, né, que vocês vão ver, por exemplo, linhas, né? Você pode ter linhas de triângulos, bolinhas e quadrados, mesmo que em forma de coluna eles estejam separados, né? Eles não estejam próximos, ou seja, estariam mais próximos o quadrado, o triângulo, a bolinha e o quadrado, mas como a primeira linha é de triângulos e essa similaridade ela tem muita força, né? Então eu vou tender a dizer que em vez de colunas de triângulos, bolinhas e quadrados, eu vou dizer que existe linhas de triângulo, linhas de bolinhas e linhas de quadrado, porque a similaridade foi mais presente na minha gestalt do que a proximidade. A outra já é o contrário, é a proximidade,
né? Então, se eu coloco assim duplas, né? Bolinhas, quadrados, triângulos. Bolinhas, quadrados e triângulos, né? Então, a proximidade das bolinhas já vai me dizer que são colunas, né? E não mais linhas. Então, é a proximidade. Por exemplo, a questão do chimpanzé que eu estava falando, né? A proximidade no meu campo perceptivo entre a vara, a caixa e a banana me possibilitaram, né? Possibilitaram ao macaco juntar isso tudo e alcançar então o objetivo dele, que era a banana. Então vocês vejam que foi a proximidade. Enquanto a vara estava mais distante ou escondida, ele não fazia essa gestalt. Outra é o fechamento ou clausura. Por exemplo, um círculo, né? Isso aqui não é um círculo porque ele está aberto, mas nós tendemos a fechar, a organizar, que é a técnica de cursinho. Geralmente o professor, quando você tem que decorar a tabela periódica, por exemplo, né? Então ele faz uma musiquinha em que as iniciais dos elementos estão ali, então você faz um fechamento e depois fica mais fácil para você lembrar dos elementos separados, né? Então, entendeu? Então essa tendência a fechar. Por exemplo, também um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Nós tendemos a fechar como 3 pontos formando um triângulo, mas o triângulo não é isso. O triângulo tem, né, tem os vértices, né, e as arestas, tudo tá ali para formar o triângulo, as retas e os ângulos, né? Então, mas nós tendemos a fechar, dar esse fechamento como se fosse um triângulo. A boa continuação é a mesma coisa, assim. As situações que você já conhece, é mais fácil de você aprender do que informações muito diferenciadas na sua cabeça, onde você vai levar um tempo para tirar as informações anteriores e colocar a nova informação, porque é mais fácil nós termos um pensamento linear, né, de continuidade, do que aquelas coisas que modificam muito a nossa forma de compreender o mundo. Por exemplo, uma criança racista, criada num ambiente racista, né, e ela vai ouvir falar sobre que racismo não é certo, isso não é adequado, para ela não é uma continuação daquilo que ela ouviu anteriormente. Então ela vai ter que fazer uma reelaboração, né, porque o ser humano tem uma tendência à acomodação também, ao mesmo tempo que é curioso, também é acomodado, né? Então a gente tende não, eu gosto da aula assim, a aula mudou, é diferente, aí tem uma certa rejeição, porque nós tendemos sempre a dar uma boa continuação àquilo que a gente vem aprendendo. Outra coisa é o caráter de participação, que é justamente a questão da experiência, né? Então, dependendo do ambiente onde eu fui criado, da forma como eu organizei, né, as minhas experiências anteriores, né? Então isso vai me ajudar a compreender melhor ou não aquela nova situação de aprendizagem, né? Então, teve uma vez uma prova para umas crianças que nunca tinham visto objetos de química, de laboratório de química, e foi colocado para que ela elencasse assim, os objetos de uma sala de química, que fossem utilizados na química. Como ela não conhecia, como é que ela poderia marcar aquilo ali? Né? Ela não teria como nunca saber que aquilo ali faz parte de uma sala de química. Então, quer dizer, essa caráter de participação, quer dizer, nós tendemos muito a olhar o mundo de acordo com aquilo que nós vivenciamos até então, né? A nossa participação no contexto, né, em que vivemos, certo? Então as figurinhas também vão ajudar nesse sentido. Eu espero ter ajudado vocês, né? Qualquer dúvida vocês postem, né? Já está lá aberto o fórum de dúvidas, logo lá no início, né? Para que vocês perguntem mesmo, gente, não se exponham, não tem medo não, porque só assim a gente vai saber, eu e o tutor Hércules, né, se vocês estão compreendendo o assunto. Eu espero ter auxiliado a vocês dessa vez, correto? Então, tchau, tchau, até a próxima vez.